a liberdade passou também pelos 31 anos que esteve na Renascença. Em muitos momentos cruzou-se esse valor com a Renascença. Em 1974, quando lá entrei, aquilo já era uma confusão e assim continuou durante algum tempo. Mas foi possível recuperar e começar a trabalhar em cheio. Esse cruzamento da liberdade com a Renascença sentiu-se mais nesses anos a seguir à Revolução ou percorreu também as décadas seguintes em que esteve na Renascença? A necessidade de criar liberdade na Rádio Renascença foi intensa até dezembro de 1975. Aquilo foi a ocupação, a revolução dentro da Rádio Renascença, aquilo tudo. Aí, durante esse período de ano e meio, foi uma libertação para poder a Rádio Renascença trabalhar como emissora católica. A eficácia daqueles editoriais que chamávamos notas de abertura, que eram redigidos por um escola de pessoas, e alguns também pelos membros do Conselho de Gerência, mas sobretudo por pessoas que também amavam a liberdade, em que nós analisávamos o que estava a passar, qualquer acontecimento, escalpelizávamos-lo, analisávamos-lo, dizíamos o que é que isso ia contra a liberdade, contra os princípios fundamentais da pessoa humana e, finalmente, acabávamos sempre por dizer qualquer sugestão de atuação das pessoas. E foi assim, olha, que ajudámos a libertar Portugal de um extremismo que queria conquistar tudo. Nesse sentido, a Renascença prestou um serviço à liberdade do país? Sem dúvida nenhuma. Considero que, sem dúvida nenhuma, a Renascença foi um farol de liberdade em Portugal. Consegue identificar-nos um momento determinante em que a fé, para si, tenha sido decisiva no seu mandato, no seu longo mandato de 31 anos? Eu sou do interior de Portugal, da Beira Serra, junto à Espanha. Nasci em 1930, de uma família tradicional católica. O exercício da liberdade, por um lado, e a fé profunda, esteve sempre presente. Disse numa entrevista que os momentos mais complicados que a Renascença viveu, sobretudo depois do 25 de Abril, a destruição dos emissores da Buraca, o cerco, o patriarcado, acabou por empenhar mais as pessoas em torno da Renascença, no sentido de deu mais vigor também à defesa da Renascença e o Sr. Engenheiro acabou até por dizer que acabámos por tirar proveito. Se não tivéssemos sido tão atacados, talvez não tivéssemos hoje a posição que temos. Não, esses ataques acabaram, num certo sentido, até por nos ajudar. Como é que caracteriza estes 30 anos em que teve que dialogar para a defesa da Renascença com o poder político? Os contactos que tive, nunca mostrei receio por não ser um homem propriamente da política. Mas não sei porquê, não sei se até levava comigo assim uma auréolazinha de representar a Igreja e falava tocado lá com qualquer ministro, percebes? Até o projeto de televisão da Igreja, os contactos com o professor Cavaco Silva, o Sr. D. António Ribeiro disse: Magalhães Crespo, ouça, o senhor é o delegado da Igreja, não sou eu que vai falar com o professor Cavaco Silva, vai o senhor com plenos poderes. E pronto. Não, repara, não tinha receio nenhum. Sabia que aquilo que eu defendia era justo, era bom para Portugal, era bom para as pessoas que aqui viviam. E, portanto, ia animado de uma convicção interior enorme. Apoiei bastante a criação de um dos partidos políticos, em termos puramente materiais, de esforço pessoal, de organização. Depois queriam que eu depois me inscrevesse. Eu disse, Mas não se inscreveu. Não, a Rádio Renascença, sou o homem de uma só mulher, como eu dizia, a esses convívios, a esses convívios. Sou o homem de uma só mulher, portanto, casei com a Renascença, não há mais nada. Ainda assistia a elaboração de estratégias de grupos restritos, mas sempre absolutamente incógnito. Conheceu como a política funciona e o que é o poder político. De alguma maneira o desencantou ou, pelo contrário, ficou a perceber melhor o que é a política e o que é que ela significa e qual é a arte da política?
há um interesse pessoal, seja monetário, seja de fortuna, seja de poderio sobre os outros. Sabe? Esse sentimento continua a acompanhar a política. Estou permanente a ver na internet o que se passa e na imprensa escrita. E sinto, olha, uma certa tristeza já não poder continuar a liderar a elaboração das notas de abertura para desancar um pouco mais. Uma naquele período também, bem, há uma que atravessa os seus 31 anos, que é Mário Soares, porque foi Primeiro-Ministro e depois Presidente da República. Qual é a sua opinião do Mário Soares? Sim. Acabámos por nos tornar amigos, porque a amizade é mútua, senão não é verdadeira. Dar amigos, era um homem de boas intenções e que acreditava nos seus princípios, sabes? Essa é a grande diferença para mim, o Mário Soares. Posso, eu ou outras pessoas, não estar de acordo com os princípios que o orientavam, nomeadamente políticos, mas era um homem que atuava de acordo com aquilo que sentia. Isso, para mim, é que me permitiu criar uma certa amizade pessoal. A Renascença absorvia-me totalmente, percebes? A minha vontade de fazer alguma coisa que fosse útil para os outros, para mim, a melhor maneira de eu fazer foi através do trabalho que exerci na Rádio Renascença.